Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo que tropeça na Libertadores, né? Teve o jogo na mão e deixou escapar. Chegou a abrir 1-0 contra o Racing, tinha vantagem numérica, um jogador a mais em campo, porém fez um segundo tempo muito fraco e permitiu o clube argentino a recuperação. Também com a expulsão do Wesley, né? Que o Sampaoli deixou em campo mesmo com o jogador ansiando pela expulsão, apenas 19 anos de idade, jogando na Libertadores. É aquela história, né? Pode até ser talentoso, mas o jogo de Libertadores, acima de tudo, é muito psicológico, né? E como um jogador com tão pouca experiência vai lidar com toda essa catimba argentina, né? Todos esses problemas, não deu certo, né? Acabou expulso, colocou o jogo 10 contra 10 e 2 minutos depois o Racing vai lá e empata num golaço de falta, né? Dá de se dizer isso, mas depois disso também o Racing esteve mais próximo de uma vitória que o Flamengo. E assim, gente, o Flamengo, desde que o Sampaoli chega, tem pontos positivos? Tem pontos positivos. O time melhorou na questão ofensiva, acho que cria jogadas com mais efetividade, mas ao mesmo tempo, defensivamente, não dá para passar pano, né? Todos os jogos no comando do Sampaoli sofrendo gols, né? Esse foi o jogo, inclusive, que o Flamengo menos sofreu gols, né? Porque contra o Maringá sofreu 2, contra o Botafogo sofreu 3. Então, assim, o Flamengo com o Sampaoli ainda toma muitos gols. E isso é um problema crônico do técnico argentino. Ele sempre foi um técnico que negligenciou muito o lado defensivo da bola, né? A ideia de você sempre estar propondo o jogo, né? De sempre ser muito agressivo, às vezes tem contrapartidas, né? Às vezes o seu time vai ser muito desequilibrado se der muito espaço, é o famoso cobertor curto, né? E assim, o Sampaoli, eu acredito que ele não deve ter gostado nada do segundo tempo pelo fato do Flamengo ter tido uma posse muito pouco objetiva. Pra você ter ideia, os números do segundo tempo foram 324 passes do Flamengo contra 99 do Racing. Se a gente for reduzir para passes certos, 288 contra 67. Mas no segundo tempo é o Racing que ganhou por 1-0. Primeiro porque não adianta você trocar centenas de passes se você não tem muita objetividade. E o Racing precisou ali abusar um pouco mais da ligação direta, né? Mas é também um problema porque o número de finalizações foi igual, entende? 4 finalizações para cada lado. E o Racing tem um chute na direção do gol e o Flamengo não tem. Isso quer dizer o quê? O Racing com 67 passes certos conseguiu construir 4 jogadas que levaram a finalizações. E o Flamengo, para conseguir a mesma quantidade de chutes, precisou de 288 passes. Então, isso é problemático. Não tem como olhar para esses números e achar que isso é algo normal, assim, e tratar isso com naturalidade. Então, o Flamengo, a meu ver, ele estava tendo uma posse muito improdutiva e me impressiona muito que no final do segundo tempo eles tinham conseguido mais intensidade, mais perigo ao gol do que no início do segundo. Essa era a questão do girar a faca, né? 1-0, mesmo com um jogador a mais, é um placar perigoso, né? A gente já viu histórias assim, até de times muito sólidos que levaram empate com um jogador a mais. O Barcelona na semifinal da Champions em 2012 teve 2-0 contra o Chelsea, levou empate com um jogador a mais. Ainda teve pênalti a favor. Então, assim, não é questão apenas de qualidade. O futebol é uma caixa de surpresas. O esporte é aquela questão, é feito de oportunidades, né? O esporte é feito de você saber aproveitar o que aparece, né? E o Flamengo, a meu ver, assim, deixou o Racing, assim, aproveitar uma chance, né? É óbvio, a baita cobrança de falta, né? A gente sabe que poucos goleiros poderiam defender aquela bola. Talvez se o Santos estivesse um pouquinho melhor posicionado, mas ainda assim, né? Dava para ter feito 2-0, dava para ter ganhado esse jogo. E a situação do Flamengo, não acho que ela é complicada pensando em classificação para as oitavas. Não acho que isso é um problema, né? O problema, ao meu ver, do Flamengo o time vai passar em primeiro na fase de grupos, porque a margem do Racing de 3 pontos, ela pode ser também resumida a saldo de gols. Acho que o primeiro critério de desempate vai ser saldo de gols, né? E assim, a gente tem um Racing com 7 pontos, o Flamengo com 4, Alcas com 3, Nublense com 3, né? O Alcas perdendo pro Nublense, que é o time mais fraco do grupo, né? E assim, isso foi até um ponto positivo pro Flamengo. E assim, resumindo aqui, o Flamengo vai ter que ganhar do Alcas, do Nublense, ganhar do Racing e contar com um saldo de gols melhor se quiser avançar em primeiro lugar. Porque se o Racing ganha do Alcas e do Nublense, ele basicamente joga por um empate contra o Flamengo e isso é muito negativo para a equipe do Sampaoli. Então, assim, eu acredito que o Flamengo pode ali acabar passando em segundo e aí teria que enfrentar um cabeça de chave. Já pensou em enfrentar um Palmeiras logo de cara, né? Já pensou em enfrentar um time forte logo nas oitavas de final? Não é o cenário que o time quer enfrentar. De preferência, enfrentar um segundo colocado. Vamos lembrar que na Libertadores, diferente da Champions, não tem restrição para país e não tem restrição para grupo nenhum. O Flamengo poderia enfrentar o próprio Racing nas oitavas de final. As oitavas de final são sorteio dos primeiros com os segundos colocados. Então, assim,
A meu ver, o trabalho do Sampaoli precisa mostrar muita evolução no sistema defensivo, né? E eu acho que às vezes fazer um pouco mais de variabilidade estratégica, né? Não ficar apenas nos três zagueiros, né? Hoje ele vai até meio que forçado a sair dos três zagueiros com algumas lesões, né? O Davi Luiz, inclusive, estava lesionado, talvez por isso que ele mudou o esquema para um 4-4-2, um 4-3-1-2, né? E ele colocou o Pulgar no time titular, que até teve uma boa atuação. Há de se elogiar que o Pulgar, muito criticado, muita gente acreditando um pouco, até que jogou bem. A questão é que, sem o Wesley para a próxima partida, ele vai ter que pensar em outro lateral direito, curioso para ver quem que o Sampaoli vai escolher. No contexto geral, é um jogo que o Flamengo teve muito mais posse, mas volume de jogo criado não foi o esperado. 11 finalizações contra 9, apenas um chute na direção do gol contra 3. Tudo bem que um dos chutes para fora do Flamengo foi aquele gol inacreditável que o Gabigol perdeu. Se redimiu depois, né, com aquele gol que ele fez, tudo bem. Mas não pode ficar perdendo oportunidades como essa, né? Acho que essa é a verdade. O Gabigol, ele tem um excelente chute com a perna canhota, mas o pé direito dele, né, o destro, não existe, né? É uma coisa que chama muita atenção. Que jogadores, evidentemente, vão ter muito mais conforto para chutar com o pé dominante, mas assim, tem alguns jogadores com o pé não dominante, tem muitos defeitos e problemas e assusta o quanto o Gabigol tem dificuldades com finalizações, né, qualquer tipo de coisa relacionada ao pé direito dele. De qualquer maneira, 1-1. Vamos ver o que vai acabar nesse grupo. Não é o início do sonho para muitos times aí brasileiros na Libertadores. Corinthians muito mal, Atlético Mineiro tentando se recuperar, fez um bom trabalho ontem, né? Vamos ver como eles conduzem ali o resto da Libertadores. De qualquer maneira, aí o Flamengo está no momento na segunda posição e corre o risco, ao meu ver, não de sair na fase de grupos. Para sair tem que fazer muito esforço, mas de passar em segundo e enfrentar um cabeça de chave logo nas oitavas de final. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.